Olá, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Este é mais um vídeo da série Dica Hermenéutica. E assim como no primeiro vídeo, nós vamos falar hoje também sobre a vida espiritual do pregador. E eu quero vos falar neste vídeo acerca de uma taça transbordante, um cálice que transborda. Por quê? Porque o obreiro, o ministro que prega a palavra, ele precisa encontrar satisfação, deleite e aprazimento em Cristo Jesus. Logo após a vinheta, nós estaremos falando sobre as características daquele que está insatisfeito em Cristo, as características daquele que está satisfeito em Cristo e os passos para fazer com que o nosso cálice e a nossa satisfação em Cristo transbordem. Depois da vinheta. Existe um tempo que é insubstituível na vida do pregador. É um tempo que inclusive afeta todas as nossas ações. É um tempo em que o pregador tira para estar com Deus, sem se preocupar com algo que ele tenha que fazer. É aquele tempo onde ele tira para estar imerso nas coisas de Deus, sem se preocupar em que aquele momento produza alguma coisa que ele tenha que fazer. Nós vamos agora falar sobre as características daqueles que estão insatisfeitos em Cristo. A primeira delas é que o pregador insatisfeito, ele sempre está trabalhando e se preparando em excesso para falar de Cristo. O excesso do serviço preparatório no pregador é sinal, é característica de sua insatisfação em Cristo, do seu deleite em Cristo. E o resultado disso é falta de paz. Ele não encontra paz. Porque sempre que ele faz alguma coisa, ele está preocupado. Será que foi bom? Será que não foi bom? Se eu tivesse feito, se eu tivesse dito. Ele não tem paz porque ele está sempre em excesso na preparação e no serviço. O pregador assim, ele precisa aprender a confiar em Deus. Quando ele é chamado da sua cadeira até no trânsito até assumir o púlpito, ele precisa confiar em Deus e sempre se lembrar de que o mais importante é o que Deus faz com as palavras que da boca do pregador saem no coração das pessoas. Primeira característica do insatisfeito em Cristo é o seu excesso de trabalho e preparação para falar. Segunda característica, fracasso moral. É um terreno completamente perigoso, muito perigoso, porque a grande maioria das nossas tentações são resultados de nossas insatisfações. E normalmente, os fracassos morais estão relacionados a três coisas: sexo, dinheiro e poder. O pregador que ele é insatisfeito, vai chegar um momento na sua vida que ele vai dizer: mas eu tenho me esforçado tanto, eu tenho me preparado tanto. E aí ele começa a sentir, então, como eu me preparei, eu me esforcei, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Isso são frutos de insatisfações. E quando chega neste ponto, ele está pronto para pecar. Vamos agora para as características daqueles que estão satisfeitos em Cristo. Primeira característica daquele que está satisfeito é que as palavras deste pregador só ratificam o que dele já fluiu para a plateia,
para o público. A característica fundamental na vida de um pregador é que a mensagem flua dele, saia dele, antes mesmo dele dizer qualquer coisa. É aquele pregador que não está preocupado, ele está em paz com aquilo que ele fala, com aquilo que ele faz. Por quê? Porque ele não está pensando em como as pessoas receberam, se no final do culto está todo mundo dando glória. Não, ele está em paz, ele acredita, ele confia de que aquilo que ele falou fluiu dele, das palavras que Deus colocou na sua boca. Ele está em paz. Até porque, querido, do ponto de vista divino, do ponto de vista do eterno, nós não sabemos como foi o culto, nós não sabemos como foi a palavra, nós não sabemos como foi a adoração do fulano, do ciclano, do beltrano, nós não sabemos. Segunda característica daqueles que estão satisfeitos em Cristo: eles amam o que faz. É notório na vida do pregador satisfeito em Cristo, flui dele o prazer de pregar a palavra. Ele tem satisfação, prazer, ele tem deleite, ele se alegra em estar ministrando a palavra. Porque ele descobriu que isso é possível e não preciso, não é necessário, é possível. E quando nós distinguimos o que é possibilidade e o que é obrigatoriedade, nós descobrimos então o segredo da satisfação. É como João capítulo 8, versículo 11, quando Jesus disse para aquela mulher assim: vai e não peques mais. Ela não foi colocando no coração: e agora eu preciso parar de pecar, eu sou obrigada a deixar de fazer isso. Não, ela foi pensando: é possível, eu consigo. E é isso que flui na vida de um pregador satisfeito em Cristo. Ele ama o que ele faz, porque ele descobriu que é possível fazer. Terceira característica: sabem ouvir. O pregador que não está preocupado sempre fazer alguma coisa acontecer, ele consegue sentar e ouvir outras pessoas. Ele vai aprender a falar com base no que ouve. Nós falamos agora das 3 características daqueles que estão satisfeitos em Cristo. E a dica de hoje é satisfação em Cristo, um cálice transbordante. Agora nós vamos falar sobre alguns passos, alguns mecanismos que nós encontramos para encontrar satisfação em Cristo. Primeiro passo: encontre um tempo abundante, relativamente grande, para experimentar Deus e a sua plenitude. Você tem que tirar um tempo durante a semana, pode ser um dia da semana, mas tire um tempo com Deus, para experimentar Deus e desfrutar da sua plenitude. É um tempo onde você vai tirar para Deus, você vai andar num rio, você vai pescar, você vai observar seus filhos, seus netos, você vai fazer alguma coisa sem se preocupar com que aquilo seja o produto ou insumo de algo que você vai usar depois. Tire um tempo para Deus. Segundo, procure pelo menos 1 hora por dia. Sei que é difícil nesse tempo que nós vivemos, mas tire 1 hora por dia para descansar em um local silencioso. Um local silencioso. Coloque uma música suave de fundo e medite. Se dormir, durma, mas descanse. Tire este tempo para você. Henry Nouwen, uma vez ele disse assim: o maior obstáculo, escute isso, o maior obstáculo para o nosso amor por Deus é o nosso serviço para Deus. Que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo.